Graça e paz, igreja. Amém, boa noite a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Estou muito feliz de estar aqui. Nosso irmão, pastor Pedro, fez o convite para que eu estivesse aqui com os irmãos, e aqui estou. Eu vim sozinho porque lá na igreja onde eu congrego, está tendo um culto também lá. Inclusive minha esposa não pôde vir porque ela estava lá ministrando hoje. Ela é do Ministério de Louvor, então ela estava ministrando louvores lá essa noite. E ela não pôde estar, então eu vim aqui. Mas estou muito feliz porque me senti muito abraçado. Realmente me senti em casa aqui, pastor. Realmente neste lugar. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 em diante. Tenho certeza que o Senhor há de falar com cada um que está aqui essa noite. O Senhor tem uma palavra para você essa noite. 2 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 1 em diante. Todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Vou ler para não perdermos tempo. Vamos lá. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Antes de eu continuar aqui, eu quero fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada, a respeito de mim. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus Cristianismo em Ação, ali na Avenida Betânia. O pastor de lá é o pastor Jonatas Braga. É um homem que eu admiro muito e que faz muitos anos já que eu conheço ele e tenho amizade com ele. Então, meu nome é Harrison, é um nome bem difícil, né? Harrison, só lembrar do Harrison Ford, foi uma tentativa que não deu certo, mas é esse o nome que Jesus me deu, que minha mãe e meu pai me deu primeiramente, e eu creio que essa noite vai ser noite de muita bênção. Vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E é um trecho muito interessante porque ele está tratando com essa igreja a respeito de alguns problemas. Qual era o problema que estava acontecendo aqui? Toda vez que nós vamos ler uma carta na Bíblia, seja a carta aos Coríntios, seja a carta aos Efésios, seja a carta de Tiago, seja a carta de Pedro, nós temos que entender o seguinte: quando esses homens foram escrever essas cartas, a intenção não era organizar uma doutrina para a igreja, e sim resolver problemas que estavam acontecendo nas igrejas. Consequentemente, dentro dessas cartas, nas soluções desses problemas, nós conseguimos enxergar a doutrina de Cristo. Então, graças a Deus, não sei se a gente pode agradecer por isso, que aquelas igrejas tiveram problemas, porque senão nós não teríamos essas cartas. Porque a mensagem do Evangelho, ela era pregada face a face, de frente para o outro, e não era costumeiro pregar por cartas. As cartas eram escritas para solucionar problemas recorrentes nas igrejas. Então, quando Paulo, o pastor da igreja, fundador daquelas igrejas, ele encontrava, se deparava com um problema, então ele escrevia cartas para solucionar aqueles problemas.
Então, aqui vai algo muito interessante também para a gente, que muitas vezes quando o pastor está pregando, a gente olha e fala assim, poxa, mas o pastor está falando disso, está acontecendo aqui, o pastor está dando indireta. Não, não é indireta, é direta. O pastor vai falar dos problemas que estão acontecendo na sua igreja, e não os problemas que estão acontecendo em outra igreja. Então, muitas vezes a palavra ela vem de encontro, porque é os problemas que estão acontecendo aqui. Então Paulo, ele traz uma solução para um problema que estava acontecendo. Qual era o problema? Eles estavam acusando Paulo, eles estavam dizendo, olha Paulo, o seu ministério, ele não tem autoridade, ele não tem tanta autoridade assim quanto parece. Então eles estavam dizendo assim, olha, se você quiser vir pregar aqui ou pregar nas regiões próximas, você precisa de uma carta de recomendação de nós mesmos, ou trazer uma carta de recomendação de outra pessoa. Não sei se vocês sabem o que é uma carta de recomendação. Uma carta de recomendação, por exemplo, você vai arrumar emprego em algum lugar, e aquele lugar ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. E aí, por coincidência, tem alguém que trabalha lá dentro que te conhece. E essa pessoa ela vai chegar para o chefe, né, pessoalmente hoje em dia, e vai dizer sobre você. Quem é você? Vai falar, olha, eu conheço fulano, eu conheço ele, eu sei da índole dele, eu sei do caráter dele, ele é trabalhador, ele é isso, ele tem essa experiência, então eu estou recomendando ele para trabalhar nessa empresa. Então era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Os irmãos de Corinto, que Paulo tinha fundado essa igreja, estava dizendo para Paulo que o ministério dele não era autêntico, e que se ele quisesse pregar lá, ele teria que levar carta de recomendação. Olha que audácia. Já imaginou, pastor Paulo? Os irmãos da igreja viram e falam assim, ó, pastor Paulo só vai pregar aqui se aquele pastor fulano de tal que a gente conhece recomendar ele para pregar aqui, senão nós não vamos ouvir ele. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí Paulo fala assim, ó, será que eu preciso de carta de recomendação para estar entre vocês? Será que realmente eu preciso disso? Aí Paulo ele tem algo muito interessante, uma sabedoria divina, que ele faz uma transição. Ele resolve um problema, mas também ele traz uma revelação a respeito do evangelho. Então, ele não fica preso no problema e só resolver o problema. Ele pega e transita, ele faz uma transição e traz tudo de volta e converge no evangelho. E ele fala assim, ó, eu não preciso de carta de recomendação, porque a minha carta são vocês. Vocês são a minha carta de recomendação. Se alguém quer olhar e ver a autoridade, que o meu ministério tem autoridade e é válido, e foi Jesus que me chamou, que eles olhem para vocês. Que as pessoas olhem para vocês. E que vocês olhem para vocês. Veja o resultado da minha autoridade e do evangelho que eu prego em vocês. E aí ele faz uma transição fantástica. Porque ele não vai dizer só que aqueles irmãos eram a carta do ministério dele. Ele vai dizer assim, ó, vocês são uma carta de Cristo. Ele resolve o problema e fala assim, ó, não preciso de carta coisa nenhuma, porque vocês são a minha carta, mas deixa eu falar de uma coisa mais poderosa que vocês são. Uma carta de Cristo. Vocês são uma carta em que os homens olham e precisam ver Jesus. Quando os homens olharem para a vida de vocês, eles precisam ler e encontrar Jesus. Agora, a pergunta que nós temos que fazer essa noite é: quando as pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar Jesus? Elas conseguem de fato ver Jesus? Elas recebem a mensagem que vem de Cristo através da nossa vida, ou não? E aqui tem algo muito profundo que ele traz. Ele vai dizer que nós somos uma carta, e nós não fomos escritos com tinta e nem gravados em pedras. Gravados em pedra é uma referência à antiga aliança. E ele traz à memória Jeremias capítulo de número 3, que ele profetiza e diz que chegará um dia que o Senhor escreverá as leis dele nos corações dos homens. Já não mais será escrito em tábuas, mas será escrito no coração dos homens.
Já não mais será escondido dentro da arca e ficará lá dentro. Não, será uma carta escrita e lida por todos os homens, será algo exposto. E ele vai dizer, não é escrito com talhadeira em tábuas de pedra, e muito menos com pena e tinta, mas é escrito pelo Espírito do Deus vivo. Nós somos, ou deveríamos ser, uma carta escrita não com tinta ou com pedra, mas escrita pelo Espírito de Deus. E aqui é onde eu quero trazer, pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus aos nossos corações, algumas coisas, algumas características que nós devemos ou deveríamos ter como cartas de Cristo. A primeira coisa que uma carta de Cristo precisa ter, e precisamos entender isso, é a essência de Deus. Nós precisamos carregar a essência do Deus vivo. Quando as pessoas estiverem perto de nós, elas precisam perceber, sentir a essência de Deus em nós. Elas precisam, o Evangelho, irmãos, não é algo oculto, o Evangelho é algo exposto. É algo aberto para todos os homens. Jesus disse, vão e anunciem, vão, ensinem, vão e preguem. Deve ser algo aberto e não algo escondido, algo oculto, algo que ninguém sabe. As pessoas precisam ver claramente a beleza do ensino e da mensagem de Cristo em nossas vidas. Nós não temos que ser 007, agentes escondidos da graça. Não, nós temos que ser uma carta em que as pessoas olhem e falem, uau, esse é Jesus, eu quero Ele para mim. Mas o que nós estamos vendo não é isso. As pessoas às vezes elas têm medo, têm receio de se aproximar, porque fala, pera, não está batendo. Porque o reino de Deus, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando as pessoas chegam perto de nós, será que elas têm encontrado justiça, paz e alegria? Precisamos carregar a essência de Deus. Sabe qual é a essência de Deus? Santidade. Olha só o que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Irmãos, como cartas de Cristo, para que os homens possam ler a mensagem do Evangelho, não podemos negociar a santidade. Santidade não é algo esquecido e abandonado. Já era, irmão, agora é graça, vamos fazer o que a gente quiser. Não. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, só para você ter uma ideia, foi escrita pelo Espírito em nossos corações, mas Paulo vai dizer que o Espírito é santo. O que você acha, que mensagem e que tipo de mensagem um Espírito que é santo escreveria em corações dos homens? Uma mensagem santa, pura, sem mancha, sem mácula. E às vezes a gente vai pregar e às vezes a gente olha por fora, né? Às vezes a gente tem uma impressão por fora, mas Deus sabe, aos meus olhos, nenhum de vocês, a não ser o Vinícius que está ali, Vinícius, e o nosso irmão Pedro, mas o Espírito Santo conhece cada um que está aqui.
E o Espírito Santo não está aqui para dar bronca, para te punir, ele está aqui para te chamar para a realidade. Se é para viver para Jesus, vamos viver para valer. Não vamos viver mais ou menos. Sabe? Tô ali, sim, sabe? Você é crente? Então vamos lá, vou na igreja. Vamos viver para valer, irmãos. Essência de Deus, santidade. Como que é a sua vida no seu trabalho? Porque aqui, irmão, tudo bonitinho. Todo mundo é legalzinho, todo mundo é bonitinho, dá sorriso. Agora no seu trabalho, será que você não tem feito aquilo que o Salmo 1 diz que nós não devemos fazer? Se assentando à roda dos escarnecedores, no meio dos zombadores. Irmão, seu lugar não é aí. Não. E na sua casa? Com seus filhos? Com a sua esposa? Ou com seu esposo? Como tem sido a sua vida? É santa? Pedro disse, em toda a vossa maneira de viver. Não é só ali, naquele momento, sabe? Coinonia, uhul, nós somos tudo crente. Não, irmão. Em toda a vossa maneira de viver. Santidade ao Senhor. Irmão, com Deus não tem esse negócio de meio termo. Eu estou mais ou menos com Deus, não existe isso. Ou você é todo dele, ou você não é dele. Consequentemente, você não é dele, você é do mundo. Se você não é do mundo, você é do diabo. Desculpa ser tão direto. Não dá. Não é isso que João fala na sua primeira carta? Ele vai dizer assim, nisso vocês conhecem quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica a justiça provém de Deus. Quem não pratica é do diabo. Simples. O apóstolo do amor. Aleluia. Direto e reto. Agora, a segunda característica dessa carta ela tem um conteúdo, e deve ter, nós devemos ser essa carta, com um conteúdo verdadeiro. Mas irmão, santidade e verdade não estão ligados? Estão, mas eu quero fazer uma distinção aqui. Por quê? Porque às vezes nós somos santos aos olhos dos outros. Mas quando se fala de verdadeiro, autenticidade, integridade, é quando ninguém está te vendo. Porque ser uma carta de Cristo somente aos olhos dos homens é uma coisa. Agora, ser uma carta de Cristo aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, aos olhos dos anjos e aos olhos dos demônios, aí é o desafio. Porque é quando você está sozinho que você declara quem você é, de verdade. São os nossos pensamentos às vezes. Irmão, você está pregando é algo muito difícil. Não é. Porque quem nos guia é o Espírito Santo. Irmão, a Bíblia diz que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. E aí ele desce, depois ele sobe e jejua mais 40 dias e 40 noites, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Sansão, cheio do Espírito Santo de Deus, pegou uma porta da cidade, irmão. Você não tem ideia do que é a porta de uma cidade. Nos braços, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Elias andou 40 dias e 40 noites, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. E você vem me falar que com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, o maior privilégio do Evangelho de Jesus Cristo, você não consegue vencer esse pecado? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Ou com a mensagem que você acredita, mas mais provavelmente é com a fé que você carrega. Não estou pregando aqui que eu sou perfeito, tá bom, irmãos? Porque existe uma diferença entre você errar e persistir no erro. Quem vive habitualmente no pecado nunca o viu e nunca o conheceu. 1 João. Então vamos lá. Verdadeiro, sem hipocrisia. Meu Deus, a hora corre aqui. Sem hipocrisia.
íntegro, sincero, mesmo quando ninguém está te olhando. Você quer carregar a essência de Deus? Você precisa ser santo, não só diante dos homens, mas quando ninguém está te vendo. Vamos lá? Terceira característica. A primeira é santidade, essência. A segunda, o conteúdo verdadeiro. As ocultas, quem você é. No seu quarto sozinho, o celular que tem senha que só você mexe. Vamos lá. Terceira característica de uma carta de Cristo, a sua autoridade. Isso aqui é algo muito interessante. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer assim, que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Eu vou explicar para você o que é um embaixador. É um representante legal de alguém, ou de uma nação, ou de um presidente, ou de uma autoridade. Então, é como se Cristo investisse a sua autoridade sobre o homem. E diz, vai lá em meu nome. Em meu nome você vai lá e vai viver a sua vida. Agora, existe uma coisa muito importante aqui. Um exemplo, eu sou músico. Eu toco também na igreja. Então eu tenho o meu campo de autoridade, que é a parte da música. Então vamos supor que eu pegue alguém, dos meninos que congregam comigo e que trabalham comigo, e fala assim, você vai lá e vai dar uma palestra sobre música em tal lugar. E você vai em meu nome. Você vai lá em meu nome. Então ele está investido da minha autoridade como músico para falar em meu nome. Uma coisa é ele falar, outra coisa é falarem, olha, o líder do louvor da minha igreja lá, o pastor Harrison, me enviou aqui para falar sobre música. O olhar e a forma como as pessoas vão escutar ela é totalmente diferente. Porque eu investi ela de autoridade. Agora aqui tem algo muito importante. Eu jamais enviaria alguém em meu nome que não está de acordo comigo. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? E por que com Jesus nós achamos que podemos? E aí nós queremos ter autoridade. E aí muitas vezes o inimigo, o mal, ele vem e nos afronta. Muitas vezes, muitas pessoas têm sido atormentadas dentro das suas casas. Nós temos tido muitas experiências lá, graças a Deus, tem tido muitas experiências de cura, de libertação. E nós notamos pessoas que estão na igreja há muito tempo, estão atormentadas dentro de casa. Esse último culto, hoje é sábado, o último culto na quinta-feira, no final do culto uma moça veio me procurar e disse que estava tentando se suicidar. Quando eu fui orar por ela, manifestou um demônio. E eu fico me perguntando, a pessoa está na igreja, ouvindo a palavra, mas sabe qual é o problema? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Jesus jamais derrama sua autoridade com pessoas que não andam direito com Ele. Não dá para negociar, irmão. Não dá. Não tem como. Autoridade. Mas para ter autoridade, preciso estar de acordo com Jesus. E preciso andar com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma pergunta para nossa reflexão: quem está guiando os seus passos? Isso determina a quem você pertence. Porque se você mesmo guia os seus próprios passos, então já não é Deus que guia os seus passos. Se é você que decide o que você vai fazer da sua história e da sua vida, já não é Deus quem guia os seus passos.
Você precisa e eu preciso fazer uma escolha. Ou Deus guia os meus passos, ou eu guio os meus passos. E quando nós decidimos tomar as nossas próprias decisões e as nossas próprias escolhas, da maneira que nós queremos, da maneira que nós desejamos, pode ter certeza, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar problema. Não é verdade? Quantas escolhas nós já fizemos e nós não fomos consultar a Deus? O que aconteceu? Só parar para pensar, todo mundo aqui já tomou alguma decisão que não deveria ter tomado, que Deus avisou você, você sentiu, você sabia, dentro de você você sabia que Deus não queria que você fizesse aquilo, aí você foi e fez. Não, porque, assim, e deu cabeçada. Quarta característica dessa carta, a primeira, só para relembrar vocês, essência, santidade. Segundo, o conteúdo dessa carta é verdadeiro ou é falso? Verdade. Terceiro, autoridade. Mas para isso, precisamos estar de acordo com Cristo. Glória a Deus por isso. Quarto, poder. Irmão, como eu sou pentecostal, né? Assembleiano, pentecostal. Então, assim, uma coisa é você falar sobre Jesus. Outra coisa é você falar em nome de Jesus. Existe uma grande diferença. Eu já falei sobre autoridade aqui, eu vou explicar isso para você. Existe uma diferença de eu chegar e vir aqui e falar sobre Jesus. Isso aqui, posso falar, ser bem sincero, um ímpio pode fazer. Um ímpio pode chegar aqui e falar sobre Jesus. Olha, eu li os evangelhos, eu vou contar a história de Jesus. E ele conta toda a história de Jesus, é capaz da gente até chorar. Agora, outra coisa é Jesus falar, vai e fala de mim. Totalmente diferente. Pode ir. Eu estou te enviando para falar sobre mim. É outra coisa. Você quer um exemplo? 7 filhos do sacerdote Seva. Eles vão, tinha um homem endemoniado, e eles vão expulsar o demônio. Ele vai dizer assim, ó, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. Falou de Jesus. Até o nome de Paulo eles citaram. O que o demônio falou para eles? Eu sei quem é Jesus. Também conheço Paulo. Você está falando de uma coisa que eu também sei. Está tudo legal. Mas vocês, quem são? Em outras palavras, quem enviou vocês? Legal, vocês conhecem Jesus? Eu também conheço. Vocês conhecem Paulo? Também conheço. Mas vocês, quem são? Irmão, nós precisamos de uma coisa: poder para falar em nome de Jesus. Para isso, precisamos de uma coisa chamada oração. Irmão, tem que orar, irmão. Você sabe, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos depender de Deus, e não depender da nossa eloquência, não depender somente do nosso conhecimento, porque eu já li a Bíblia 20 vezes, legal, irmão, mas e com o autor da Bíblia, quantas horas você andou? Precisamos viver uma vida, não somente, eu sei, irmão, tá bom, legal, mas se as suas palavras não forem investidas de poder, não gera mudança, porque o que gera transformação nas pessoas não é a eloquência das suas palavras, mas é o poder do Espírito Santo que sai da sua boca e da sua vida. O que gera mudança é o poder do Espírito de Deus em nós, que opera em nós e através de nós. Sem o Espírito Santo são palavras vazias, é uma vida vazia.
Você quer um exemplo? Os fariseus. Quer maior exemplo de santidade aos olhos dos homens? Fariseu. Mas fariseu não gerava transformação. Sabe o que Jesus disse sobre eles? Vocês pegam o discípulo e fazem eles 2 vezes dignos do inferno. Por quê? Você sabe o que a multidão dizia? A multidão se maravilhava quando ouvia Jesus falar. E eles diziam assim, ó, ele fala como quem tem autoridade, e não como os fariseus e mestres da lei. Mas era a mesma palavra, Jesus pregava. Jesus falou do Antigo Testamento, os fariseus também falavam. Jesus falou de santidade, os fariseus também falavam. Jesus falou sobre pecado, os fariseus também falavam. Qual era a diferença? Poder, autoridade. Por quê? Vivia e andava com aquele que era dono da palavra. Jesus fala, eu não vim em meu próprio nome, em minha própria autoridade, mas eu vim em nome daquele que me enviou. Aí está a diferença. Jesus nos chama como cartas vivas para proclamar o Evangelho, não só com palavras, mas também com vida. Mas a minha pergunta é, tem poder de Deus? Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Já estou terminando, pastor. Estes sinais acompanharão os que crerem. Tem alguém que crê aqui? Aleluia, glória a Deus. Presta atenção. Estes sinais acompanharão, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem crê, irmão? É para quem crê. Tem que crer. O que me consola é que Jesus uma vez orou 2 vezes por um rapaz ser curado. E já aconteceu isso também. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, não era cristã. Ela estava com um problema no joelho. E ela estava andando, ela andava assim, ó, pulando, porque não conseguia pisar o joelho no chão. Não era cristã. O pastor falou, ora de novo. Ora com fé, perseverança. Coloquei a mão de novo, falei, agora anda comigo. Enquanto ele andava, eu com a mão no joelho dele, falava em nome de Jesus. Daqui a pouco aquele rapaz começou a fazer isso aqui, ó. Ele não era cristão. Glória a Deus, eu estou pisando, estou conseguindo andar. Glória a Deus, ele endireitou o corpo e começou a andar e chorar. Não era cristão. A minha pergunta é, aonde está a nossa fé? Está na Bíblia, irmão. Jesus falou, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos crer na palavra. Vamos acreditar na palavra. Por isso, pastor, pode orar. Mas não aconteceu nada, não tem problema, continua. Perseverança, batei, abri-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Não, mas não estou vendo nada, não é para ver, é para crer, irmão. Uma hora vai acontecer, Jesus vai ver a fé. Se Jesus teve que orar 2 vezes por um cego, continua orando, continua persistindo. Não sei qual enfermidade você tem que está te perseguindo aí. Jesus é poderoso para te curar. Ele ainda faz milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não mudou. E ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Tem tantas outras curas, irmãos, não vai dar tempo de eu falar. Eu ia falar para dar um gás na gente, né? Que isso aqui dá um gás até em mim quando eu lembro. Glória a Deus por isso. Quinto, a quinta característica dessa carta, e lembrando que nós somos a carta de Cristo, ok? Carta de Cristo escrita pelo Espírito em nossos corações.
Glória a Deus por isso. E é o Espírito quem gera tudo isso em nós. Mas tem uma coisa que eu acho extremamente importante, não que as outras não sejam, mas eu deixei essa por último, de propósito, é o valor dessa carta. O valor dessa carta. É uma carta enviada pelo Filho do Deus vivo ao mundo, aos homens. Nós somos essa carta. Entendeu a responsabilidade que nós temos? Nós somos essa carta. E nós precisamos ser essa carta. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer de nós isto. E essa carta tem valor. Tem valor. Quer ver o que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 17, 18? E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, durante esta vida. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil ou inútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O Espírito Santo tem uma mensagem a deixar para nós, através dessa palavra. Você tem valor. Talvez você foi rejeitado pelos seus pais, talvez até abandonado, ou talvez você nem saiba quem é, mas Jesus te conhece. Talvez você é vítima, não sei. Talvez você nasceu por causa de um abuso, ou talvez um erro, como seus pais talvez disseram para você. Mas Jesus te conhecia desde o ventre. Não, você não é fruto do acaso. Jesus quis que você nascesse. Jesus projetou você desde a eternidade. Você tem valor. Porque você foi comprado, não foi com qualquer coisa, não com prata, não com ouro, não com dólar, sei lá o que. Você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Não é sangue de bode e de carneiro, é sangue do Messias. Isso aqui deve ser motivo para nós vibrarmos, celebrarmos e dizer obrigado, Senhor. Você tem valor. Então você é uma carta valiosa. E aqui eu quero, só para terminar, não faça da sua vida o que você bem entende, tá? Porque você é muito precioso. Não, mas assim, a vida é minha, né? Sim, a vida é sua, faz o que você quiser. Mas, lembre-se de uma coisa, Jesus te comprou. E nada melhor do que aquele que te comprou decidir e governar a sua vida. Ele pagou caro. E Jesus não é um ditador. Jesus não é como o diabo, um carrasco. Jesus é um Pai gracioso. Ele é um Deus gracioso e bondoso. Ele jamais te levaria para um caminho de perdição. Às vezes é difícil, às vezes a caminhada é espinhosa, mas o caminho que Ele está te levando é um caminho de salvação, não de condenação. Já o diabo
te leva para um caminho de flores. Bonito. Às vezes. Às vezes. Mas é um caminho de perdição. Lembre-se, você pertence a Cristo. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao diabo. Não se entregue ao mundo. Diga: Senhor, a minha vida foi comprada por um alto preço. Ela tem valor e eu coloco ela em suas mãos. Que já deu meu tempo? Só uma colocação. Para de resistir. Para de resistir. Por que essa resistência? Parece que o Espírito Santo é ruim, né, pastor? Por que está resistindo? Sabe o que Jesus fala para Paulo? Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que era um aguilhão? O aguilhão era um pedaço de pau que tinha um ferro na ponta, pontiagudo. E quando o animal empacava, aquele homem que estava montado, ele fincava assim, para dar uma machucada no cavalo, às vezes arrancava até sangue, ou no boi, para ele andar. Isso era um aguilhão. Sabe o que Jesus está falando com Paulo? Paulo, você não entende que quanto mais você resiste, quem se machuca não sou eu, é você? Você não entende que quem está perdendo não sou eu, é você? Quando nós resistimos ao Espírito Santo, quem perde não é Deus, não é o Espírito Santo. Porque Jesus na cruz disse: está consumado, está feito, e Ele subiu em glória. Não é Ele que está sofrendo, somos nós. E aí, não vamos cair no erro daqueles homens religiosos que estavam resistindo a Estevão. Estevão fala assim: vocês são teimosos, porque vocês continuam resistindo ao Espírito Santo de Deus. Aí Tiago vem e fala assim: em vez de você resistir ao Espírito Santo, resista ao diabo. Irmão, eu tenho uma coisa que eu aprendi: eu prefiro ser inimigo do diabo do que inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está na Bíblia, Novo Testamento, tá bom? Não é nem Antigo Testamento. Novo Testamento, Tiago, lê lá. Inimigo de Deus. De quem você quer ser inimigo? Do diabo ou de Deus? Então para de resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando: muda isso. Não muda. Para com isso. Não para. Para de maltratar a esposa. Não para. Para de maltratar os filhos. Não para. Para de maltratar o marido. Não para. O Espírito Santo não está brincando. A gente resiste. Ele quer escrever uma história, Ele quer escrever o Evangelho em nós, Ele quer escrever a verdade em nós, Ele quer escrever a vida de Deus em nós, mas nós ficamos segurando, falando: não, isso não, isso não quero, isso eu não quero, não, mas precisa, porque não quero. Vamos mudar? Dá para mudar? Posso fazer só uma oração, pastor? Só uma oração? Vamos ficar de pé rapidinho? Queria só fazer uma oração para encerrar. Peço que você feche seus olhos. Feche seus olhos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Essa palavra não é em vão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela tem o poder de discernir pensamentos e intenções dos corações. A palavra de Deus é poderosa. Essa palavra de Deus é poderosa. Não vem em meu próprio nome, mas vem em nome daquele que me enviou, para dizer para você: o Espírito Santo quer escrever em seu coração o Evangelho de Jesus Cristo.
Evangelho de Jesus Cristo, como disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Espírito da verdade, Espírito Santo, eu lhe peço que nesse momento o Senhor venha arrancar, Senhor, as vendas. Eu lhe peço que o teu Espírito venha arrancar as vendas dos corações. Coração fechado, que talvez, Pai amado, ao ouvir essa palavra, sentiu vontade até de ir embora, sentiu incomodado. Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor venha trazer vida a esta pessoa. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor venha trazer vida a esta pessoa. Traz ela para perto do Senhor. Deus, e todo mal, Senhor, que tem trabalhado na mente e nos corações, em nome de Jesus, que seja expulso da vida dos seus filhos. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo, nós liberamos essa noite, Pai amado, Senhor, graça. Nós liberamos essa noite, Pai amado, graça sobre os seus filhos. Se tem alguém aqui, Pai amado, que entrou aqui precisando de cura, e crê, Pai amado, Senhor, que o Senhor tem poder, em nome de Jesus, que ela saia daqui hoje liberta, que ela saia daqui hoje curada, para a glória do teu nome. Espírito da verdade, eu te agradeço por essa noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, que ouviu essa palavra, que ouviu esta mensagem. Espírito Santo, muito obrigado. Eu lhe peço, Pai amado, Senhor, que o teu Espírito venha trabalhar, e que o diabo não venha roubar a semente nos corações, mas que essa semente venha germinar, que essa semente venha dar fruto, e que nada possa impedir o crescimento desta palavra. Em nome de Jesus eu lhe peço, eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.